presidente Bolsonaro, de maneira corajosa, como comandante da nossa nação, faz um posicionamento de equilibrar os cuidados e as prevenções na área da saúde com as questões de sobrevivência econômica. Todos nós sabemos o Brasil que nós herdamos. Todo o Brasil sabe quem era o Brasil em janeiro de 2019. Era um país sem confiança interna, era o país aonde o mundo todo olhava com desconfiança. O que foi feito no ano de 2019 foi a recuperação do Brasil. Um ministério técnico, com autonomia e independência. Recuperamos através das reformas que fizemos, e fundamentalmente a reforma previdenciária, a maior reforma previdenciária que já se fez em um país no mundo ocidental de uma única vez. Recuperamos a confiança interna, o Brasil voltou a crescer, gerar empregos, recuperamos a confiança externa. Nesse momento onde somos afetados por essa epidemia, é muito importante o posicionamento do presidente Bolsonaro, que com sensibilidade, mas com olhar para todos, não apenas no presente, mas também no futuro, equilibra os cuidados, os investimentos, as condições financeiras para que a saúde brasileira possa responder, através do exército de enfermeiros, médicos, atendentes, possa enfrentar o desafio do Covid-19. Mas, por outro lado, corretamente, chama a atenção do Brasil, chama a atenção de prefeitos e governadores, de que o Brasil também precisa olhar para o espectro e a onda da fome, da miséria e do desemprego. Cada um de nós aqui sabe, e cada gestor público também sabe, o quanto isto é complexo, o quanto isto é difícil. A busca do equilíbrio, da racionalidade, é fundamental no atual momento. E para isso, o presidente Bolsonaro determinou ao Ministério da Cidadania que, juntamente com a Caixa Federal e com a Dataprev, iniciasse um programa de auxílio emergencial para dar condições a que as famílias brasileiras, as mais vulneráveis, possam enfrentar da melhor maneira possível esse momento difícil. Mas é importante todos nós, como sociedade, e particularmente os gestores municipais, refletirem até onde o Brasil enfrenta esta enfermidade e até onde vai o processo em que mais de 4.300 cidades brasileiras estão a milhares de quilômetros de um caso de coronavírus e elas estão sem atividade econômica. Faço isso em caráter pessoal, me sinto no dever de fazer esse alerta, quer como parlamentar licenciado, quer como ministro de Estado, porque acredito que é chegada a hora de se fazer uma reflexão sem paixão, apenas a paixão pelo povo brasileiro, apenas a paixão de servir a sociedade brasileira e garantir que nós tenhamos presente, mas nós temos que garantir que tenhamos futuro. E o futuro não pode ser de miséria, não pode ser de fome, não pode ser de desemprego. Então, aqui, quero deixar registrada, ministro Braga Neto, essa minha posição, depois de muito refletir, e trago aqui o meu apoio incondicional ao presidente Jair Bolsonaro na sua condição de líder da nação, de buscar fazer esse equilíbrio. Sei que é difícil, sei que é complexo, mas nós temos que buscar, não apenas o presidente, cada gestor em cada cidade do Brasil, cada governador da federação tem que também participar desse esforço de proteger o Brasil no presente, mas não matar o nosso futuro. O Ministério dividiu em 3 grandes grupos o auxílio emergencial. E, juntamente com a Dataprev e a Caixa, fez uma primeira triagem nos inscritos no Cadastro Único, que são 75 milhões de brasileiros e brasileiras, dos quais 65 milhões têm CPF. Desses, retirando os beneficiários do Bolsa Família, encontramos um
universo de 5.971.000 pessoas, que 2.600.000 já receberam, na última quinta-feira, pela Caixa Federal e pelo Banco do Brasil, e 3.371.000 pessoas desse primeiro lote, que significou um custo de 3.582 milhões, receberam hoje, através da abertura de poupança digital. Então, nós já temos 5.971.000 brasileiros que já estão, uma boa parte deles, esses 3.371.000, estão bancarizados, porque eles não tinham conta bancária. Eles estão com poupanças digitais abertas na Caixa Econômica Federal, num trabalho que tudo sinaliza que nós vamos superar a casa dos 20 milhões de brasileiros, para que vocês entendam a complexidade do que nós estamos fazendo. E logo depois eu vou falar desses informais. Essas pessoas do Cadastro Único se somam mais 3.019.000 mulheres, chefes de famílias que nós chamamos de monoparentais. Estas mulheres já começaram a ter creditado esses recursos no dia de hoje e vão prosseguir entre o dia de hoje e amanhã. O custo desse atendimento a essas 3.019.000 famílias, 2.829.000 reais. Nós também informamos o grupo do Bolsa Família, onde nós teremos 700.000 famílias das 14.299.000 famílias. É o maior número de famílias na história do programa Bolsa Família. Ela é atingida no governo do presidente Jair Bolsonaro. E também para lembrar, foi o primeiro e único presidente que pagou o 13º em dezembro do ano passado para o Bolsa Família, que tem a maior média de ticket médio para as famílias do Bolsa Família. O grau de complexidade dessa operação, não há nenhum país do mundo que fez uma operação desse porte, com este grau de dificuldade. E nós, por determinação do presidente Bolsonaro, estamos fazendo com segurança e com agilidade. E tem uma coisa muito importante, lamentavelmente, em alguns estados tem sites, que eu espero que não sejam sites oficiais, dizendo que esses recursos têm origem num programa do Estado. Isto é mentira. Esse programa é um programa do governo federal, liderado pelo presidente Bolsonaro, executado pelo time de ministros, porque existem muitas interfaces entre todos nós, e com a execução da Caixa Federal e com o trabalho extraordinário feito pela Dataprev. Portanto, eu quero deixar, ministro, e termino aqui, esse esclarecimento e dizer que nós estamos projetando para o dia 27 ao dia 30 do mês de abril o pagamento da segunda parcela, de tal forma que no mês de abril haverá o pagamento de algo em torno de 70 milhões de pessoas até mais ou menos o dia 24, 25 de abril, e na semana subsequente entra a segunda parcela menos o Bolsa Família, porque desde o início nós alertamos que o Bolsa Família iria cumprir o seu calendário, que já é executado há 15 anos, não havendo nenhuma necessidade das pessoas irem a qualquer outra situação, como o cadastramento no aplicativo ou outra situação. Então, agradeço e, ministro, eram essas minhas palavras. Muito bem. Ministério da Saúde, na companhia de ministérios aqui presentes e outros ministérios que não estão aqui presentes, continua se articulando com esses ministérios para que possamos dar as melhores respostas nesse momento de grandes enfrentamentos. Essa nossa intersetorialidade saúde com infraestrutura, ela é de mão dupla, do mesmo modo que o ministro Tarcísio está se organizando para repor logística internacional, nacional. Foi algo que foi muito duro no começo,
meio do mês passado, nós chegamos a ter 12 estados sem voos dentro do país. Mesmo que quiséssemos mandar, a última vez que remetemos quantidade maior de equipamentos, alguns estados levou 7 a 8 dias, porque teve que ir de rodoviário, não de aéreo. Então, isso se coroa agora nessa compra. Eu sempre coloquei aqui para vocês, precisamos de EPI, equipamentos de proteção individual, para que os meus enfermeiros, meus técnicos de enfermagem, meus médicos, que estão lá na linha de frente, possam ter máscaras, possam ter equipamentos. Essa é uma das condições que a gente sempre colocou muito claro que o nosso sistema precisa organizar. Esse mercado ficou fechado por um bom tempo pelo principal país que exporta, e o mundo cometeu esse caminho de comprar tudo de um país só, que é a China. Então, nós faremos agora, em 6 semanas, 40 voos internacionais até a China para trazer, depois mais um número grande de voos dentro do Brasil para colocar num país continental que é a própria América do Sul. Nós vamos lá do Macapá, que está com um número de casos alto, até o Rio Grande do Sul. Então, além disso, com a infraestrutura, temos essa situação dos hospitais de campanha. Este primeiro que está sendo feito aqui em Águas Lindas, nós estamos vendo quanto tempo leva, como que precifica, como que contrata. Amanhã temos reuniões. Temos solicitação de 2 governos, o governo do Amazonas e o governo do Amapá. Olá, ministros, boa tarde a todos. Minha pergunta é para o ministro Henrique Mandetta. Ministro, após as últimas declarações do senhor, aqui no Palácio do Planalto, muitos integrantes do governo entendem que o senhor estaria forçando um pedido de demissão. O senhor, em algum momento, pensa em deixar o cargo antes do agravamento na avaliação do Ministério da Saúde da situação do coronavírus, já que o Ministério da Saúde avalia que pode aumentar o número de mortes nos próximos meses? Não, absolutamente. O Ministério da Saúde ele trabalha anotando a história natural desta doença. Essa doença ela vai se apresentando no nosso território. Em algumas cidades ela chegou com uma incidência, nós chegamos a fazer picos de transmissão muito maiores. Nós estamos numa fase estamos colhendo o fruto de um esforço muito duro que fizemos. Sabemos que precisaremos passar pelo estresse que a gente sempre fala, isso vai acontecer, é natural que vai acontecer. Esperamos que o sistema possa ir chegando. A gente fez a operação de compra da indústria nacional de quase 15 mil respiradores, ventiladores em 90 dias. Eles vão levar 20, 30 dias, já vem mais. Os equipamentos vêm chegando, já vão também normalizando. Os recursos humanos já está se capacitando melhor. A expansão do SUS, o SUS é um sistema muito forte. A gente tem trabalhado muito duro. Acho que sim, que é natural que nós tenhamos sempre, cada uma visão muito atenta das suas pastas. E a pasta da saúde tem uma visão muito atenta de tudo que ela vem passando. Agora, é natural que a gente, nesse intervalo, a gente está passando por uma situação de muito estresse coletivo, o Ministério também. Essa é uma doença que está fazendo o mundo inteiro, não é uma coisa localizada, não é uma questão do Ministério da Saúde, isso é o planeta Terra inteiro, isso é uma coisa enorme, né? Isso vai estar escrito nos livros de história para o resto da vida da humanidade como algo que foi dramático. Então, a gente sabe bem o tamanho da nossa responsabilidade, vai trabalhar, e está trabalhando, toda a equipe trabalhando com toda a garra, com toda a intensidade, e vamos trabalhar, como eu sempre disse, a gente continua trabalhando. E as declarações foi uma forma de forçar um pedido de demissão? Não vejo nesse sentido, não. Acho que é mais uma questão muito mais relacionada à comunicação, como a gente vai comunicar. Nada além disso daí, é trabalho mesmo que a gente está focado.